Eu sou Andréia Kominek, estou atualmente professora do PPGTE, né? E sou ex-aluna, sou egressa, fiz o meu mestrado aqui, inclusive fui aluna do professor Nilson, né? E a Marilda eu conheço como colega, mas o Nilson como colega e professor. E foi uma honra poder participar de um evento quando o PPGTE completou 25 anos de história, né? É um programa inovador que discute a ciência, a tecnologia e a sua relação com a sociedade. E aí nós tivemos a honra de receber os fundadores do programa, como o professor João Augusto Bastos, que é o criador do PPGTE, junto com os primeiros professores que contaram sobre o início do PPGTE. Depois tivemos egressos conversando. Então, enfim, foi um evento que durou o mês todo de outubro, e em decorrência desse evento, nós tivemos a ideia de convidar todas essas pessoas para comporem esse livro. Então, esse livro que está nascendo agora, deu bastante trabalho para vocês, mas certamente deu muito trabalho para nós também, né? Continua dando, né? Porque ele ainda está se finalizando, mas está ficando lindo, e é uma grande honra estar aqui. Então, depois a gente fala em mais detalhes, mas basicamente é isso, né? Então, hoje estou aqui como organizadora do livro, junto com a Marilda e o Nilson, mas também como egressa e docente atualmente, com muito orgulho, sou muito apaixonada pelo PPGTE. Então, é muito, muito bom estar aqui. Meu nome é Marilda, eu trabalho já há algum tempo no PPGTE, era professora do Departamento de Desenho Industrial, do DADIM. Então, essa preocupação em pensar as imagens, em pensar ciência e tecnologia no campo das imagens, isso sempre foi muito importante para mim. E, por outro lado, como eu sou formada em História e Artes, a ideia de fazer um levantamento, de ter essa memória, né, do programa, de reunir relatos, de reunir documentos, de assim, a gente construir um arquivo, isso era alguma coisa que já vinha há muito tempo sendo, assim, a gente já estava imaginando isso há muito tempo. Mas na pandemia, como a gente era uma situação muito triste, né, que a gente tem até hoje isso está pegando, né, até agora a gente ainda está sofrendo com isso, surgiu essa ideia: "Puxa, então por que que a gente não reúne essas pessoas, essas experiências, né, essas imagens, e faz um evento para poder discutir isso, para começar a construir esse arquivo?". Então é daí que vem o livro, né. Então foi uma experiência bem complicada, mas, assim, muito gostosa, e eu espero que esse prazer que a gente teve para fazer o evento e para fazer o livro seja o mesmo das pessoas que vão ler, que vão ver as figurinhas. Para nós é uma satisfação poder estarmos aqui nesse momento, né, falando para vocês a respeito do nosso livro, tá? Eu trabalho no PPGTE praticamente desde o seu início, tá? Então é uma das coisas que eu começo a ter alguma atuação lá em 1997, 1998. Então eu acompanhei praticamente toda essa jornada que, de certa forma, agora acaba sendo reunida e descrita nesse livro. Para mim, apesar de ser formado originalmente em física, né, eu sempre tive uma grande preocupação com a memória e com os registros. Tanto é que uma boa parte das fotografias que aparecem, que aparecem no livro, né, foram obtidas, as imagens foram obtidas por mim, inclusive com máquinas bem antigas, né? Tá? Então, daí para mim realmente é uma satisfação poder ter a oportunidade, né, de ter participado da organização desse livro. E o momento
que foi realmente que oportunizou foi a realização do evento de comemoração dos 25 anos e nada mais efetivo, né, para deixar registrado do que a gente ter um material escrito, possivelmente impresso também, né, para poder deixar registrada essa nossa memória. Então foi uma grande satisfação poder, nesse período, ter participado junto com a Andréia e com a Marilda, né, na organização desse livro, né, e ter tido o apoio da editora para que a gente tivesse a obra realmente realizada. Eu acho que é importante começar falando sobre um pouco a estrutura do livro, né? Do PPGT 25 anos, histórias, conversas e imagens. Então, por que esses três momentos, né? Histórias, porque conta a primeira parte, o livro é dividido em três partes, sendo que a primeira parte conta exatamente o que motivou a criação do PPGTE. Então, essa parte é narrada pelo criador do PPGTE, que é o professor João Augusto Bastos, que eu já tinha mencionado aqui. Então, ele conta exatamente sobre por que ter um programa desse dentro de uma universidade tecnológica, que na época nem era universidade tecnológica, né? Era Centro Federal de Educação Tecnológica. E o que acontece é que o senso comum tem uma diferença, uma percepção da tecnologia como uma coisa neutra, da ciência como uma coisa neutra, né? E aí, exatamente, o PPGTE tem essa discussão sobre o que é tecnologia, o que é ciência, né? A ciência como uma construção ideológica, uma postura política, enfim, tem toda uma construção em torno disso. Então, a primeira parte do livro é escrita pelo professor João Augusto, que conta todos esses percalços, por exemplo, conta como o PPGTE mudou o nome, antes era apenas, inicialmente, né? Programa de pós-graduação em tecnologia, atualmente é em tecnologia e sociedade. Então, ele vai contando todos esses molhos, a criação das linhas de pesquisa, que hoje são 3 linhas. Então, a primeira parte é isso. A segunda parte do livro é chamado Conversas, justamente porque foram mesas de conversas, né? Os primeiros professores, os egressos, os atuais professores, representantes discentes, isso é muito importante, né? Então, além dessa interdisciplinariedade, ouvir, né? Como diz o Habermas, a habilidade comunicativa mais importante não é falar, mas sim ouvir. E eu acho que esse talvez seja o grande mérito do PPGTE, né? De tentar, à medida do possível, cada vez mais incluir as pessoas que não estão necessariamente dentro do processo, né? A gente sabe que a gente tem uma sociedade excludente, desigual, né? Que não trata igual o que supostamente deveria ser. Então, ele tem essa preocupação e isso aparece no livro através de todos esses personagens. Importante também dizer que nós três estamos aqui como organizadores, mas esse livro é composto por muitas mãos que não estão aparecendo dentro da editora, dentro do PPGTE, né? E uma das coisas que eu acho que é legal destacar também é que todas as pessoas que participaram demonstraram muito carinho pelo PPGTE, muito, né, acolhimento, acho que talvez fosse a palavra correta. Então, todos que foram convidados faziam questão, quero participar, vou mexer na agenda, faço questão de participar. Então, você pensar num programa de tecnologia que gera toda essa empatia, que gera essa união, mostra que a tecnologia não tem nada de fria, nem de neutra, né? Pelo contrário, ela pode e é agregadora, né? E a terceira parte, a última parte, é a parte das imagens, que é como a Marilda já tinha colocado, essa ideia desse resgate, de ter esse registro, ter essa memória, né? Depois o Nilson pode contar melhor sobre essas as artimanhas que ele fez para poder ter essas imagens hoje disponíveis para a gente. Bem, a Andrea já fez um panorama geral, né? E eu acho que é importante a gente que está no PPGT praticamente desde o seu início, né? E que acompanhou ao vivo e a cores essa evolução, né? Foi o evento em si foi um evento muito importante pelo fato de que pessoas que estiveram ali no começo do programa, né?
conseguiram organizar a sua agenda para fazer algumas falas e contar um pouco a respeito dos momentos vivenciados. É importante registrar que nós estamos falando de coisas de 20 e poucos anos atrás, um programa que começa a se instalar e ainda com um quadro de professores ainda em constituição, que dependeu, de certa forma, de outros profissionais que vinham de outras universidades para poder ministrar as suas aulas e encaminhar as suas pesquisas e dar as suas orientações, né? Então, foi muito importante que a maior parte desses primeiros, né, desses precursores, né, estiveram presentes e também deixaram registradas por escrito, né, as suas impressões. Então, realmente foi uma coisa assim, bastante interessante e bastante significativo, né, para o programa, essa oportunidade da gente ouvir ao vivo, certo? Ouvir as pessoas contarem alguns desses detalhes. E como a Andrea também já havia falado, né, a ideia da estrutura da organização do evento e, consequentemente, do livro, né, faz com que a gente permita que outras vozes apareçam, e principalmente as vozes dos alunos, as vozes dos professores, as vozes daqueles que já foram que já foram alunos, né, e que contem um pouco a respeito dessas suas experiências. E falando um pouco a respeito das imagens, né, isso daí é uma das coisas, vocês me conhecem, né, eu sempre estava com uma máquina fotográfica, na época que a gente não tinha o celular como máquina fotográfica, né? Eu sempre estava com máquina fotográfica e tirando imagens, inclusive com máquinas digitais que gravavam as imagens em disquetes, coisas que alguns já nem conhecem mais, imaginem a máquina digital, né? E é por isso que, inclusive, a gente tem hoje, né, alguns problemas de ordem técnica, né, justamente por causa da qualidade das imagens, que naquele momento eram super, né? Hoje já nem tanto, né? Então, daí realmente é uma das coisas que essas imagens que foram captadas por mim, pelo professor Merkel, que também tem esse hábito de ir registrando, e por outros colegas que vão justamente dar condições da gente ter hoje um acervo que foi administrado pela Marilda, né? E que está fazendo parte do livro. Então, daí eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente fica bastante satisfeito de poder ter dado essa contribuição. E a respeito das imagens, acho que a Marilda pode falar um pouquinho mais, porque foi ela que juntou e que administrou, né, e que fez com que elas contassem. É interessante porque elas contam uma outra história dentro da história do livro. Então, a lógica do livro, assim como a lógica do PPGT, é mostrar, essa multiplicidade de narrativas sobre a tecnologia, né. Então, até brincando um pouco com a Andrea, não é a tecnologia nem sempre nos junta, né. Ela é contraditória, de vez em quando ela provoca muitas tensões, porque se a gente está partindo do princípio que tecnologia é uma construção social, então a gente está passando por todas as questões de disputas de poder, de questões políticas, né, de marginalização de uma série de pessoas, apagamento de uma série de pessoas. Então, o PPGT tem essa ideia ali, aí chamando um pouco o que você tinha dito, né, Marco, sobre a interdisciplinaridade, tem essa ideia de trazer olhares de vários campos de conhecimento para pensar a tecnologia e pensar várias interpretações possíveis, né. Então, o livro ele está organizado dessa maneira, por isso que tem professores mais velhos, professoras mais jovens, tem alunos, tem ex-alunos,
Tem um pouco essa ideia, por exemplo, tem pessoas ligadas à comunidade, né, que ajudam ao PPGTE, não só pessoas que são do universo acadêmico, mas que também estão fora desse universo acadêmico. Então, a gente, durante o evento, a gente pediu para as pessoas mandarem imagens que elas tivessem do PPGTE ou da sua experiência, seu momento, né, no PPGTE. Então, é por isso que talvez algumas pessoas reclamem: "Nossa, mas está faltando isso, está faltando aquilo", porque a gente trabalhou com um acervo que foi construído coletivamente. Então, o Nilson tinha muitas, muitas imagens, o professor Merkley muitas e muitas imagens, mas a gente recebeu imagens de alunos, a gente recebeu imagens de pessoas que já estavam distantes, e aí a ideia não foi fazer uma linearidade, assim, sabe, olha, no tempo aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, não. A ideia foi mostrar que o PPGTE são pessoas, são materialidades e são construções de redes. Então as imagens têm muito disso, de rede, assim. Então a gente quer mostrar que é um lugar onde a gente estuda muito, onde a gente faz pesquisa coletivamente, onde a gente escreve coletivamente. Então, por isso que aparece, assim, a ênfase são as fotos que tem bastante gente. Às vezes, nem dá para ver, né, porque, como o Nilson falou, às vezes até é de uma tecnologia já, passada, né, que a gente não consegue muito aumentar muito essa imagem, mas a ideia é pensar isso como um discurso coletivo. Então, a gente foi reunindo, assim, esses momentos de comemoração, esses momentos de trazer a comunidade para dentro da universidade, a universidade sair e ir até a comunidade, projetos de extensão, eh, eventos, lançamentos de livros. Então ficou o livro todo tem essa concepção, mas eu acho que nas imagens isso fica um pouco mais forte, porque as pessoas querem pensar uma lógica, né, bem linear, assim, progressiva, e não tem. É uma coisa, assim, um pouco, você vai juntando conforme o teu jeito de pensar o programa, você vai juntando construindo, né, relações de sentido com as imagens. Eu acho que é importante destacar algumas questões. Primeiro, a dificuldade de se fazer um evento, que foi o evento dos 25 anos, 100% virtual, com pessoas de diversos lugares, não só de Curitiba. Então, isso já foi um desafio. O livro, mais ainda, porque envolve muitas pessoas, né? São 37 autores, além de nós três aqui precisarmos negociar e chegar a um consenso, né? Então, tudo isso é um processo. E, especificamente em relação à editora, o que eu acho que, para mim, chamou muito a atenção é que eu já tinha organizado outro livro aqui na editora também, mas a maneira como funcionou foi muito diferente. Então, por exemplo, eu aprendi como é que funciona uma editora por dentro, né? Porque os alunos, a ideia dos alunos estarem envolvidos e terem a gente conseguir enxergar isso. Então, nós tivemos reuniões, por exemplo, para discutir desde da fonte que vai ser utilizada, a proposta gráfica. Então, tudo isso nos envolveu, como sempre envolve a todos os autores, né? Mas a gente foi enxergando todas essas possibilidades, né? Então, a professora Eunice tem feito um trabalho, na minha opinião, muito interessante de trazer os alunos para fazer parte desse processo. Então, porque além de ser uma editora de uma universidade, ela tem essa função, então ela está de fato agora cumprindo essa função. Particularmente estou achando o livro lindo, né? Acho que vai ficar realmente muito legal e está contando essa história, essa memória, né? E construída a muitas mãos. Então, eu acho que seria isso que eu gostaria de destacar. E, claro, a dificuldade da gente estar também fazendo o processo do livro de forma virtual. Então, reuniões virtuais, a explicação de todo esse processo foi um aprendizado, de fato, para todo mundo, né? E para mim, em específico, aprendi muito, com certeza, tanto o que fazer como o que não fazer nos próximos livros.
essa ideia de pensar o projeto como algo compartilhado, discutido juntos, é muito importante. É uma experiência, assim, que eu já tinha visto em sala de aula, mas não conhecia em editora. Então isso foi muito bom, porque foi um momento de troca mesmo. Por exemplo, eu lembro quando a gente estava com os meninos, eu e a Eunice, assim, discutindo a questão das imagens, eles ficam um pouco nessa dúvida, assim, né, porque mas por que que não pode colocar um robô, por exemplo, de imagem? Vamos dar um exemplo, né. E aí a gente dizendo: "Não, porque tecnologia são pessoas, né, é gente atuando juntos, construindo, trabalhando". Então, eu acho que até para a gente construir uma imagem de PPGTE foi muito bacana, assim, né. E também porque é um livro bastante com muita informação, né, muita informação, tem o projeto de doutorado, tem como é que começou, muitas histórias, então ele ia ficar muito arriscava ficar muito pesado, né, muito assim. E eu acho que essa conversa compartilhada foi legal para deixar o livro mais suave, assim, né, acho que os alunos e as alunas têm um pouco essa coisa de trazer: "Não, professora, vamos usar mais cores, vamos mudar essa fonte, vamos deixar isso um pouco mais desconstruído". Então isso foi uma experiência bacana para mostrar que um livro não só é feito a várias mãos, mas é uma materialidade. Né, que a gente, que implica pessoas, não é mágico, né, não é porque é um PDF ou tal, não é mágico, é gente trabalhando, é gente pensando, criando. Então isso foi uma experiência muito bacana mesmo. Espero que vocês mantenham isso. A gente aprende muito. Eu já, na minha trajetória profissional, eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com editora, certo? É uma das coisas que eu já tenho essa prática, né, de produção de material escrito, né? Então, daí conheço por dentro, tá, alguma coisa assim, né? E já produzi, né? Já trabalhei na organização de diversos livros. Uma boa parte deles é simplesmente numa interação praticamente formal, né? Aqui estão os originais, eu reviso, mando, você me manda o PDF, eu olho, analiso, devolvo, tá impresso, toca para diante, né? E nesse sentido, acho que eu estou corroborando as colegas, né, que falaram a respeito da interação, né, com os profissionais. É certo que nesse sentido a gente tem que relevar, né, que uma coisa é você estar discutindo presencialmente ou com a imagem ali na tela e você discutindo e analisando e vendo os efeitos possíveis. Outra é você ter que trabalhar remotamente com tempos diferentes. Isso causa um pouco de dificuldade dessa interação. Mas uma das coisas que eu quero realmente reforçar é justamente essa intenção de que a editora também seja um local de aprendizado para os nossos alunos. Tá? Ao lado da situação de que é uma atividade profissional, certo? E se realmente você tem objetivos e tem metas, né, e prazos a serem cumpridos, né, tá? Mas ao mesmo tempo você tem toda a possibilidade de um aprendizado. Nessa trajetória da produção desse livro, né, eu não tive a possibilidade de ter a interação tão intensa quanto a Andrea, certo? E a Marilda, principalmente a Marilda com relação às imagens. Então, daí, a gente ficava mais assim na retaguarda. Mas os momentos em que a gente teve a oportunidade de fazer reuniões, eu senti a disponibilidade, né, e a interação que a equipe estava tendo com o nosso projeto. E isso daí realmente foi muito gratificante, tá? Não é um livro, é o livro. E daí realmente aquele livro ele está merecendo a atenção. Então, nesse sentido, acho que a gente também a editora está cumprindo, né, a sua missão do ensino, tá? E da pesquisa e da extensão, tá? E do compartilhamento, fazendo com que
esses novos profissionais tenham a oportunidade de, na sua vida futura, né, terem tido essa experiência e replicarem, não. Então, foi realmente uma experiência bastante interessante. Bom, então, antes de fazer a mensagem aqui, eu queria aproveitar um gancho do que a Marilda falou, que eu acho que encerra bem assim a proposta do livro. Quando foi decidida como que seria a capa, né? Foram feitas várias propostas de capa, e aí eu lembro que alguma das capas, por exemplo, tinha alguém segurando um celular, tinha uma escultura, então foi todo um processo. Então, inclusive nas nossas conversas com o pessoal, com os alunos, eles também acabaram discutindo o que é tecnologia, o que é o PPGT, o que é ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, esse livro, eu acredito que possa contribuir para que, de fato, as pessoas comecem a pensar sobre isso, porque, de qualquer forma, a tecnologia está presente, né? Eu diria mais que isso, que não existe tecnologia sem sociedade, assim como não existe sociedade sem tecnologia, né? Mas só que, como a Marilda já tinha colocado, nem todas são valorizadas, né? A gente tem uma hegemonia no campo da ciência, no campo da tecnologia, como se uma tecnologia que não venha da academia, por exemplo, como se ela não tivesse o mesmo valor, né? E ao contrário, todas elas têm o mesmo valor, a diferença é que nem todas têm a mesma visibilidade. E eu acredito certamente que não apenas o PPGTE contribui para a sociedade discutir isso, né? Mas também o livro, porque ele vai ser um caminho para que as pessoas fora da UTFPE, fora do PPGTE, tenham acesso a essa discussão que já existe há muitos anos, né? Dentro do PPGTE. E esse será mais um caminho para que ele cumpra essa função de divulgar o conhecimento com a sociedade. Livro é para ser lido, né? É para ser usado, é para circular, é para ser divulgado. Então, eu espero que ele seja lido, que ele seja comentado, criticado. E a ideia, né, assim, a gente está vivendo um momento que é muito importante valorizar as memórias e valorizar as narrativas históricas e as narrativas que sejam diferentes, né, dessa mais tradicional, mais convencional. Então, é isso que eu espero desse livro, né, que ele traga outros olhares para a gente construir uma outra sociedade, né, com caminhos mais plurais, mais eh, que a gente tenha mais acesso à tecnologia de uma maneira igualitária, de uma maneira mais justa. Então, ao contrário do que, assim, existe uma forte tendência, né, a se desvalorizar a história, a filosofia, essas disciplinas que fazem a gente pensar, que puxam o tapete da gente, né, que fazem a gente ver que o mundo é possível diferente, né, de uma maneira diferente. Então, é isso que a gente espera, assim, que essas narrativas, essas memórias, esses relatos, essas imagens, façam as pessoas pensarem de outro jeito, por outras perspectivas. E se não der para pensar diferente, se não der para transformar, pelo menos leiam, divulguem, indiquem para alguém. Acho que isso que é importante. É, realmente o que a Marilda disse, né? Quando a gente produz um livro, né? Quando escreve um texto, né? Quando você termina uma tese, termina uma dissertação, termina um TCC, né? Sempre a expectativa é que esse material seja lido, seja compartilhado. Esse livro, em especial, ele tem a característica, né, tem a propriedade de também mostrar como é que as coisas se constroem ao longo do tempo. Normalmente a gente, principalmente quem está presente apenas no presente, certo? Tá? Quem está presente apenas agora, né, vê a coisa pronta. E o livro ele tem essa capacidade, né, de mostrar como é que se construiu esse programa, como é que a gente chega depois de 25 anos, chega no estágio que está. Então realmente dá uma boa contribuição em termos assim da memória, da história,
das diversas formas de expressar esse pensamento e de diversas formas de comunicar essas ideias. Então, realmente, eu acho que ele vai cumprir um papel bastante importante de mostrar como é que o programa foi sendo construído ao longo desse tempo. E, realmente, eu acho que, ao lê-lo, certo? Ou ao folhear algumas dessas narrativas, né, e desses depoimentos, certamente vão influenciar pessoas a querer olhar mais de perto o que a gente faz lá no PPGT. Tá? Então, realmente, a expectativa é que se cumpra essa missão. Como disse a Andréia, como disse a Marilda, né? Não é para ficar na prateleira, é realmente para ficar na mão, para ser olhado, para ser lido, tá? Inclusive, a forma como o layout dele, né, a diagramação dele é uma diagramação especial, certo? É uma diagramação pensada que vai estimular a leitura, estimular a olhar com mais atenção o que está nele escrito. Então, realmente, vamos torcer, né, para que ele cumpra essa missão, né? Cumpra essa missão de divulgar e de difundir o PPGT e de difundir um pouco mais essa concepção de tecnologia, né? Que não seja associada apenas a produtos, mas que seja associado a uma ideia, a uma concepção, a um modo de ser.